Olá, sabe aquele ditado, mantenha os amigos por perto? Pois é, e se essa confiança toda for, na verdade, a nossa maior fraqueza? A segunda lei do poder basicamente vira essa ideia de cabeça para baixo. Ela diz que, no jogo do poder, um amigo pode ser bem mais perigoso que um inimigo. Vamos entender por quê. Essa frase aqui, da Diane de Poitiers, amante do rei Henrique II da França, chega a dar um arrepio. Ela vai direto ao ponto, né? A lógica é que, por conhecerem nossas fraquezas mais íntimas, as pessoas mais próximas são as que têm o maior potencial para nos destruir. É uma ideia bem desconfortável e é exatamente isso que a gente vai investigar agora. E essa é a grande questão, né? Como é que a confiança, que é a base de toda a amizade, pode virar a arma da nossa própria ruína? A história, como a gente vai ver, nos dá algumas respostas bem chocantes e lições cruciais sobre lealdade e poder. Para a gente entender bem esse perigo, vamos viajar lá para o Império Bizantino no século IX. A história de Miguel III é um exemplo trágico e perfeito do que acontece quando a confiança num amigo simplesmente ignora a realidade do poder. A ascensão de Basílio foi, uma coisa meteórica. Quase um conto de fadas. De um simples cuidador de cavalos, Miguel III transformou no seu confidente mais próximo. Ele ignorou todos os conselhos de oficiais experientes e, cego pela amizade, entregou um poder gigantesco nas mãos de um homem que, na cabeça dele, lhe devia a lealdade eterna. Foi um erro fatal. E é aqui que a amizade começa a azedar de vez. Basílio, agora com poder, via o tio de Miguel, o tal do Bardas, como um obstáculo. Então ele começou a envenenar os ouvidos do imperador, pintando o tio como um traidor. Completamente cego pela confiança, Miguel mandou matar o próprio tio e entregou o controle total do exército para quem? Para Basílio. E agora, a história chega no seu clímax brutal. Com o exército sob o seu comando e com mais poder que o próprio imperador, Basílio não pensou duas vezes. Ele ficou assistindo enquanto seus soldados matavam o homem que deu tudo para ele. E para deixar bem claro quem mandava agora, ele desfilou pelas ruas com a cabeça do seu ex-melhor amigo numa lança. Uma demonstração chocante de até onde a ingratidão pode ir. Voltaire resumiu perfeitamente a lição da vida de Miguel, né? A ameaça não veio de um inimigo declarado, alguém que ele pudesse ficar de olho. Veio da pessoa em quem ele mais confiava. A amizade o deixou cego para o perigo que estava bem debaixo do seu nariz. O destino de Miguel III foi trágico, um exemplo clássico de como não se deve agir. Mas, do outro lado do mundo, um imperador enfrentou um desafio parecido e teve um resultado radicalmente diferente. Lá na China do século X, o imperador Sung nos mostra o outro lado da moeda, como a desconfiança estratégica pode construir uma dinastia. O imperador Sung chegou ao poder num cenário cheio de traições e golpes. Ele sabia muito bem que seus generais, seus amigos de batalha, eram a maior ameaça ao seu poder. Mas em vez de confiar neles, ele usou uma estratégia brilhante. A estratégia de Sung foi simplesmente genial. Em vez de usar a violência, ele usou a psicologia. Num banquete, ele não os acusou de nada. Pelo contrário, ele confessou o medo dele, o medo de que eles fossem forçados a traí-lo um dia. Ao mostrar essa vulnerabilidade, ele os desarmou. A oferta que veio depois não foi uma ameaça, mas uma saída honrosa, riqueza em troca de poder. Com um único gesto, ele transformou lobos perigosos em ovelhas ricas e inofensivas. E a sabedoria dele não parou por aí. Ele entendeu que um inimigo que você perdoa pode se tornar um aliado poderosíssimo. Quando um rei rival, o rei Liu, achou que o vinho estava envenenado, o que o Sun fez? Bebeu ele mesmo para provar que era de confiança. Quando descobriu uma conspiração de outro rival, Chen Shu, em vez de executá-lo, ele o perdoou. Esses atos de misericórdia calculada transformaram um medo em gratidão e criaram um tipo de lealdade que dinheiro nenhum compra. E qual foi o resultado? Mais de 300 anos de poder. A abordagem de Sung não foi só uma solução rápida, foi a base para uma das dinastias mais longas da história da China. Um contraste gritante com o fim rápido e sangrento de Miguel III. Certo, mas por que essa estratégia funciona tão bem? A resposta, no fundo, está na natureza humana. Vamos analisar um pouco a psicologia por trás da confiança, da gratidão e da inveja. Pensa bem. Quando se promove um amigo, a dinâmica muda para sempre. A inveja pode começar a corroer a relação por baixo dos panos. Favores que não foram pedidos geram um peso, uma obrigação de gratidão que pode virar ressentimento. E aquela honestidade brutal, que é super necessária para o sucesso,
muitas vezes é deixada de lado para não magoar sentimentos. Aí a amizade fica acima da competência. É a receita para o desastre. O historiador romano Tácito resumiu isso há quase 2000 anos. Um favor pode ser visto como um fardo, uma dívida a ser paga. Muitas vezes, as pessoas preferem até esquecer a ajuda que receberam para poder acreditar que conquistaram tudo sozinhas. A ingratidão, infelizmente, é uma força poderosa. Por outro lado, um ex-inimigo tem tudo a provar e nada a perder. Ele não está esperando favor nenhum, então um ato de misericórdia gera uma gratidão genuína e forte. A relação é clara, profissional, sem aquela bagagem emocional toda que atrapalha o julgamento. Um ex-inimigo não vai hesitar em apontar as suas falhas, porque a lealdade dele está ligada ao seu sucesso e não a sentimentos do passado. Então, vamos amarrar tudo isso. O que essa lei realmente ensina pra gente sobre poder e relações humanas? O ponto crucial aqui não é se tornar uma pessoa fria, sem amigos, não é nada disso. É sobre ter clareza. Guarde os amigos para a amizade, que é onde a confiança e o afeto realmente pertencem. Mas no trabalho, nas questões de poder, a prioridade deve ser a competência e a lealdade comprovada, não o sentimento de amizade. E essa citação de Abraham Lincoln nos dá a aplicação mais genial dessa lei. A maior vitória não é simplesmente usar um inimigo, mas transformar ele, de verdade, em um aliado. Fazendo isso, não se neutraliza apenas uma ameaça, mas se ganha um recurso valioso. Na verdade, o que se destrói é a própria inimizade. E a gente termina com essa reflexão. Quem é mais perigoso? O rival que declara abertamente o que quer? Ou aquele amigo que sorri para nós, mas que carrega um fardo silencioso de inveja ou de obrigação? A resposta revela muito sobre as dinâmicas de poder que estão operando de forma invisível ao nosso redor.